O programa a seguir é uma produção da TV Moca. Programa Moca Show, apresentado por Marcele Costa. Oferecimento São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento. Olá, bem-vindos ao programa Moca Show. Muito obrigada aí pela sua audiência toda terça-feira aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre a culinária portuguesa e nós trouxemos a chefe Juliana Valente do restaurante Dona Lucília, que tem mais de 50 anos de tradição, gente, ali na Bela Vista. Né? Obrigada pela presença. Muito obrigada por nos receber e trazer um pouquinho da nossa cultura, né, aqui nesse programa tão bacana que atinge tanta gente. Juliana, chefe, vamos falar um pouquinho como é que surgiu o nome do restaurante, 50 anos, né? Mais de 50 anos, mais não é mesmo? Mais de 50 anos, 54 anos para ser mais exato. O Dona Lucília, antigamente ele chamava Santos Brasil Café, e aí resolvemos fazer uma homenagem à Dona Lucília, que nada mais nada menos é a mãe do chefe, e colocamos o nome dela no restaurante. E detalhe, nós roubamos uma receita tradicional dela para trazer para o restaurante. Muito bom, você vai falar sobre essa receita. O restaurante fica lá, sempre esteve no mesmo lugar, ali na Santo Amaro? Sempre no mesmo endereço, Rua Santo Amaro 382, na Bela Vista, ali pertinho da Câmara Municipal de São Paulo. Fácil acesso, tem estacionamento na frente, é bem bacana. E vamos falar sobre os pratos. Você falou que roubou uma receita aí da Dona Lucília. O que seria essa receita? O que é esse carro-chefe lá no seu restaurante? Olha, o carro-chefe temos dois, o bacalhau no azeite, mas a caldeirada de bacalhau foi uma receita roubada da Dona Lucília, que ela fazia exclusivamente para a família, nos domingos, quando tinha um aniversário, uma festa, um Natal, nas festas comemorativas. E era um prato que todo mundo amava, que é o prato que todo mundo, não, vai ter caldeirada? Eu falei, bom, por que não a gente trazer essa receita que poucas pessoas conhecem, né? Ia te perguntar, o que vai nessa caldeirada? O que é diferente? Porque a gente pensa em culinária portuguesa, a gente lembra do bacalhau, não é mesmo? Aquele bacalhau no forno, enfim, né? Isso, o tradicional. O tradicional. Isso, que é o Gomes de Sá, que todo mundo conhece, né? A caldeirada dela é um prato um pouco diferente. Ele vai batatas cortadinhas em rodelas, vai cebola, vai tomate, vai bacalhau em lascas. Isso tudo fica apurando ali uns 40, 45 minutos no azeite. Então é um prato bem suculento e é diferente da nossa caldeirada, né? Porque quando a gente fala caldeirada, remete-se ao quê? Aquela caldeirada baiana, a caldeirada capixaba, que vai molho, vai leite de coco. Não, essa é simplesmente o azeite. E detalhe, não vai nada de água. Tudo que solta ali é do bacalhau e o azeite fica penetrando naquela batata, no bacalhau. Então fica um prato bem gostoso, bem suculento. Eu recomendo vocês, é claro, ir lá e experimentar. Esse é o carro-chefe do restaurante? Isso, esse é um dos carros-chefes do restaurante. É o prato que a pessoa senta, é o bate-pronto. Eu tô com pressa, não tenho muito tempo. Vai na caldeirada que você vai sair muito, muito bem satisfeito. Me fala, você é chefe, você sempre gostou de cozinhar, você é também portuguesa? Me fala um pouquinho aí dessa tradição. Eu tenho uma descendência portuguesa, né? Eu acho que todo mundo no Brasil tem um pouquinho de português, mas sim, eu tenho descendência portuguesa por parte da minha avó. E a culinária portuguesa, ela sempre não só a portuguesa, a culinária mediterrânea sempre foi o meu queridinho, né? Quando eu ia no restaurante, eu sempre gostava de uma coisa mais, que fosse um tempero mais fresco, mais um fruto do mar, alguma coisa assim. Então aí eu acabei vindo, quando eu fui estudar, né, gastronomia, eu acabei indo pro lado do Mediterrâneo. E aí me especializei no bacalhau. Que aí eu conheci, né, o chefe Ri no meio disso tudo e tal. Aí me conta, fala. Aí você conheceu um outro chefe também. Um outro chefe, é chefe com chefe. Olha que dá uma disputa naquela cozinha, hein? E como é que faz? Ele também faz essa parte da culinária também portuguesa? Isso, o chefe, claro, ele sempre conviveu muito tempo, sempre foi do ramo, então ele sempre estava entretido na culinária portuguesa. Eu também sempre tive dentro de uma cozinha, porque meus avós também tinham um restaurante, mas já é mais brasileiro, né? Então eu já estava na comida mais brasileira, um pouquinho da italiana.
Então eu também já estava ali dentro, mas a portuguesa mesmo, de verdade, foi quando eu conheci o chefe. Aí eu me especializei em bacalhau, fui para Portugal, fiz curso especializado no bacalhau para poder trazer o melhor da culinária portuguesa para cá. Você foi para Portugal estudar? Fui para Portugal me especializar. Que estudar eu fiz aqui no Brasil. Aqui? Isso, na Uni Sorocaba, eu fiz gastronomia. E aí depois eu fui para Portugal para me especializar em bacalhau. E não só em bacalhau, na culinária portuguesa em si, né? Então temos o arroz de bacalhau. Eu ia te perguntar, porque a gente fala de culinária portuguesa, né? Todo mundo lembra do bacalhau, né? Exato. Até brinquei que você já vem bacalhau Mas não, ela é muito rica, não é mesmo? Sim, a culinária portuguesa ela é muito rica e ela não rica só em peixes, tá? Ela é rica e também na carne de porco, especificamente. Na carne de ovelha, então tem o leite, porque a gente faz o leite da Serra da Estrela. Então é uma culinária muito rica, não só no bacalhau. Mas a gente tem a alheira, que é uma linguiça muito famosa, que não tem em qualquer lugar, só em casas especializadas. A nossa alheira, por exemplo, é feita lá mesmo. É uma receita tradicional da minha sogra, claro, dona essa Lucília. sogra aí é demais, hein, também? Então a gente mantém isso, a qualidade e tradição. Esse é o nosso lema, trazer o tradicional, não ficar enfeitando, não que algumas coisas, claro, as coisas mudam, a culinária se aperfeiçoa também, mas aquela aquela dá um toque tradição também, né, do Brasil, lógico, você acaba pegando algumas influências também. Claro, daqui, a gente tem as influências brasileiras, né, mas a gente foca no tradicional mesmo, a receita tradicional, que é o que tudo, quando vai lá fora, eu comi uma dessa, quando eu voltar para o Brasil, olha, eu tenho onde comer. Então é esse sentimento. E a comida, ela traz memórias afetivas. Você vai falar sobre isso, mas no próximo bloco a gente não sai daí não, é já já. Nós somos movidos pela vida, e a cada passo que damos é para que você vá mais longe. No nascimento, no crescimento da infância, no desenvolvimento da juventude, no amadurecer da fase adulta, na sabedoria da melhor idade, estamos ao seu lado, sempre cuidando de você. Nossa essência é cuidar para que você possa trilhar os melhores momentos da vida, construir e compartilhar histórias, vencer os obstáculos, crescer, evoluir e ser a sua melhor versão. Esse é o nosso movimento. Todos os dias aprimoramos nossos serviços, nosso atendimento e o nosso amor pelo que fazemos para atender, cuidar e movimentar a vida com leveza, saúde e conforto. Estudamos, trabalhamos e planejamos muito para oferecer sempre o plano ideal para cada fase da sua vida. Investimos em tecnologias de última geração, em estruturas completas, em parcerias que melhoram o futuro e, principalmente, em pessoas para oferecer um atendimento humanizado, de coração e com total profissionalismo. Da infância à terceira idade, colocamos milhares de vidas em movimento. Vidas que nos ajudam a construir os nossos 111 anos de história. Grupo São Cristóvão Saúde. Cuidando para que a sua vida sempre esteja em movimento. No bairro da Moca, desde 1947, o Colégio São Judas Tadeu é uma escola particular de 75 anos de tradição na educação, que vai desde o infantil até o ensino médio. A instituição possui um time de educadores experientes e atualizados, com material didático próprio, proposta pedagógica moderna, com inovação tecnológica e infraestrutura. Em seu diferencial, o colégio possui parceria com Google Enterprise for Education. Tem os laboratórios LabMaker e multidisciplinar, estúdio de vídeo e ainda conta com diversos projetos como o Profissões e o Atualidades. Colégio São Judas Tadeu, uma escola cheia de vida. Colégio São Judas Tadeu. O Santo Salone está localizada na Avenida Paz de Barros, no bairro da Moca. Com uma estrutura de 2 andares, oferece sempre os melhores serviços de beleza, com os principais produtos do mercado mundial e um time de renomados profissionais dispostos a melhorar a autoestima de seus clientes.
Além dos cuidados básicos de beleza, você encontra o dia da noiva e um relaxante spa day. Estar no Santo Salone é muito mais do que manter uma rotina de cuidados com você mesmo. É uma experiência. Garagem 55 Moca, o maior espaço de entretenimento para toda a família. Gastronomia, shows, diversões, feiras e exposições em um só lugar. Rua Borges de Figueiredo, 1098 Moca. Garagem 55. Quem não conhece tem que ir. Quem conhece se apaixona. Delmar Restaurante, frutos do mar, peixes, carnes e aves. Ampla carta de vinhos. Porto Delmar, seu restaurante para compartilhar momentos especiais. Retornamos com o programa Moca Show. Hoje nós estamos conversando com a chefe de culinária portuguesa, especializada na culinária portuguesa, né? Proprietária aí, né? Junto com o seu esposo, com a família, do restaurante Dona Lucília, né? Tradicional. Tradicionalíssimo. Mesmo aqui em São Paulo. No coração da Bela Vista, né? Nós estamos ali pertinho da Câmara Municipal, fácil acesso. Um restaurante, eu falo que ele é uma tasca, né? Uma tasquinha para quem foi em Portugal, aquele restaurante acolhedor. Não é aquele restaurante gigante, mas ele é acolhedor. É acolhedor e com pratos maravilhosos. Vamos falar dos quais tipos de pratos de bacalhau que você tem lá. Olha, nós temos uma variedade de pratos de bacalhau e quando nós trouxemos a proposta de fazer o restaurante somente especializado na culinária portuguesa, eu me preocupei em trazer alguns pratos que aqui no Brasil não principalmente em São Paulo, é claro, não é tão conhecidos, que é como o arroz de Braga, a alheira, o arroz de bacalhau, o parmegiana, né, de bacalhau. Parmegiana de bacalhau, eu nunca tinha visto. Eu fiz uma releitura do parmegiana, né, como nós estamos ali, né, na Bela Vista, os italianos, falei, não, eu vou criar aqui uma receita que vai agradar a todos. E aí eu criei, então, o parmegiana de bacalhau. Ele é uma posta de bacalhau, a milanesa, e depois a gente coloca o molho vermelho e o queijinho, e aí fica um bacalhau parmegiano. Olha, esse eu nunca tinha visto. Isso, ele serve 2 pessoas, acompanha ainda batatas ao murro, brócolis, arroz, o ovo cozido e, que delícia, claro, o grão de gente. bico, que é a nossa, né, tradicional culinária portuguesa. Sem grão de bico não tem, né? Me fala do arroz de Braga, você falou que tem uma história até curiosa aí. A história do arroz de Braga é bem curiosa. O arroz de Braga, na verdade, ele é que nem pamonha, né, agora deu um branco aqui, ótimo, A pamonha? Piracicaba, Tá. Lembrei. O arroz de Braga é mais ou menos isso, a pamonha de Piracicaba, né? Porque em Piracicaba não tem pamonha, como em Braga não tem arroz de Braga. Arroz de Braga ele foi criado, né, aqui em São Paulo, na verdade em Santos, por um português que era de Braga. Né? Ele tinha um restaurante português e ele criou esse arroz de Braga e ficou super famoso. E todo mundo pensa que o arroz de Braga é por causa da cidade de Braga, lá em Portugal, né? Mas não, ele foi criado em Santos por um português e é um arroz, claro, que hoje em dia... arroz, pessoal que não conhece, né? Porque a gente acabou nunca experimentando, né? E é um arroz que ele é o que foge, quem não come bacalhau, geralmente come ele, porque ele vai lombo, vai um mix de linguiças, vai carne desfiada, que é a costela, vai frango desfiado, isso tudo, um arroz bem cremoso, bem temperado, né? Servido com ovo cozido e queijo ralado por cima, um parmesão por cima, né? Então ele é... Uma alternativa para quem não gosta do bacalhau. Isso, para quem não come bacalhau, você come alheira. Alheira. Isso. Tem gente que fala alheira. É uma linguiça, é um tipo de uma linguiça? Ela é uma linguiça, na verdade. Em Portugal se come muito embutidos, né? Tá. Então ela é uma linguiça que ela vai lombo e vai frango, vai pão, alho e azeite, né? Como sempre, a gente não pode esquecer muito nosso azeite, né? Não tem azeite, não tem nada a ver com Portugal, né? Com a culinária portuguesa. Isso, e aí isso tudo a gente coloca lá na tripa e depois a gente corta essa tripa antes de fritar. Então ela abre, então ela fica crocante por fora e muito cremosa por dentro. Gente, quem não experimentou a alheira, eu se eu fosse vocês, iria lá no Dona Lucília para provar a alheira, que é maravilhosa. E é produção nossa, né? Isso que é importante, né? Me fala, o que mais tem na culinária? Polvo. Nós temos o polvo. Nosso arroz de bacalhau com polvo.
Então eu faço porque geralmente o pessoal faz um arroz só de polvo, e o meu já é diferente. Eu faço um arroz de bacalhau com tentáculos de polvo. Então esse tentáculos ali fitado no azeite, com alecrim, com aquele alho que dá aquele todo sabor para aqueles tentáculos, e o arroz de bacalhau, e vai servido o polvo por cima, os tentáculos de polvo. E claro, isso acompanha o grão de bico, o brócolis, é um prato bem grande, digamos assim, né? Porque é o que eu costumo dizer, a culinária portuguesa, não só a culinária portuguesa, mas em específico, você não sai de lá com fome. É um prato bem servido mesmo. O português gosta de comer também como os italianos. O italiano também gosta, né, de fartura. E os portugueses também. Isso daí, nós somos irmãos, né? Então, as mesas são bem postas. Tanto dos italianos quanto dos portugueses, e os nossos pratos são muito bem servidos. Esse é o diferencial do nosso restaurante. Você vai para lá e não vai sair com fome, garanto. Me fala, lá todo ambientado também, né? A gente tá falando bastante assim, mas tem toda uma ambientação, né, portuguesa, gente? Tem todo o ambiente, é bem acolhedor. A gente trouxe coisas específicas de Portugal, aquilo que eu falei, memórias afetivas, né? Então tem um fole que era da minha sogra, que nós roubamos dela lá, que estava lá de enfeite, e esse ela usava lá em Portugal, na época da infância dela, né? Para acender o lume, que é a lareira aqui, né? Então tem as camisetas do Cristiano Ronaldo, tem os pratos, né? A gente tem o cuidado dos pratos, ser todo aquele prato trabalhado, com mosaico português. As mesas são todas de mosaico português, então a gente traz todo esse aconchego, né? E esse aconchego atrai bastante famoso lá pro restaurante, não é mesmo? Sim, tem quem me chame de a chefe dos famosos, ou a chefe Barbie dos famosos. Que legal. Tenho vários apelidos, bastante né? gente vai lá, né? Vão bastante celebridades, como vai bastante gente que não é celebridade também, mas vão bastante celebridades por causa dessa fama, né? Do restaurante ser um restaurante tradicional e ser uma comida de qualidade, uma comida que traz a verdade mesmo, né? Uma comida que traz o sabor lusitano. A gente vai para mais um intervalo, a gente volta já já, mas a gente vai falar agora sobre os doces portugueses, porque tem toda uma história. Esse pastel de Belém não é o pastel que você está acostumado a ver por aí. Não. Tá? É já já, não sai daí não. Nós somos movidos pela vida, e a cada passo que damos é para que você vá mais longe. No nascimento, no crescimento da infância, no desenvolvimento da juventude, no amadurecer da fase adulta, na sabedoria da melhor idade, estamos ao seu lado, sempre cuidando de você. Nossa essência é cuidar para que você possa trilhar os melhores momentos da vida, construir e compartilhar histórias, vencer os obstáculos, crescer, evoluir e ser a sua melhor versão. Esse é o nosso movimento. Todos os dias aprimoramos nossos serviços, nosso atendimento e o nosso amor pelo que fazemos para atender, cuidar e movimentar a vida com leveza, saúde e conforto. Estudamos, trabalhamos e planejamos muito para oferecer sempre o plano ideal para cada fase da sua vida. Investimos em tecnologias de última geração, em estruturas completas, em parcerias que melhoram o futuro e, principalmente, em pessoas para oferecer um atendimento humanizado, de coração e com total profissionalismo. Da infância à terceira idade, colocamos milhares de vidas em movimento. Vidas que nos ajudam a construir os nossos 111 anos de história. Grupo São Cristóvão Saúde, cuidando para que a sua vida sempre esteja em movimento. No bairro da Moca, desde 1947, o Colégio São Judas Tadeu é uma escola particular de 75 anos de tradição na educação, que vai desde o infantil até o ensino médio. A instituição
Possui um time de educadores experientes e atualizados, com material didático próprio. Proposta pedagógica moderna, com inovação tecnológica e infraestrutura. Em seu diferencial, o colégio possui parceria com Google Enterprise for Education. Tem os laboratórios LabMaker e multidisciplinar, estúdio de vídeo e ainda conta com diversos projetos como o Profissões e o Atualidades. Colégio São Judas Tadeu, uma escola cheia de vida. Colégio São Judas Tadeu. O Santo Salone está localizada na Avenida Paz de Barros, no bairro da Moca. Com uma estrutura de 2 andares, oferece sempre os melhores serviços de beleza, com os principais produtos do mercado mundial e um time de renomados profissionais dispostos a melhorar a autoestima de seus clientes. Além dos cuidados básicos de beleza, você encontra o dia da noiva e um relaxante spa day. Estar no Santo Salone é muito mais do que manter uma rotina de cuidados com você mesmo. É uma experiência. Garagem 55 Moca, o maior espaço de entretenimento para toda a família. Gastronomia, shows, diversões, feiras e exposições em um só lugar. Rua Borges de Figueiredo, 1098 Moca. Garagem 55. Quem não conhece tem que ir. Quem conhece, se apaixona. Porto Del Mar Restaurante, frutos do mar, peixes, carnes e aves. Ampla carta de vinhos. Porto Del Mar, seu restaurante para compartilhar momentos especiais. Retornamos com o programa Moca Show. Chefe Juliana Valente, Sim. Vamos falar um pouquinho dos doces de Portugal. Por que tem tanto doce em Portugal? Quais são esses doces aí para falar para o pessoal de casa? Olha, em Portugal, os doces vieram assim que começou a chegar açúcar em Portugal, né? E o que acontecia? Em Portugal sobrava muito as gemas, porque as freiras usavam as claras para engomar as vestes, né? Então sobrava todas aquelas gemas. Com a chegada da Índia para Portugal, a chegada do açúcar em Portugal, aí começaram o quê? A acrescentar, misturar, vamos ver o que dá, né? Aquele famoso vamos ver o que dá, misturar essa gema com o açúcar. E então começou-se a criar os doces, né? A gente tem o famoso pastel de Belém, que todos nós conhecemos. Temos o pastel de Santa Clara, temos ovos moles de Aveiros, temos as cavacas, temos filhoses, que os filhoses são feitos na época de Natal e Ano Novo lá em Portugal. Então são... Filhoses, chama. É isso, filhoses. E o que seria isso, filhoses? O filhoses, ele é uma massinha, vai fermento biológico, vai farinha. Como se fosse um pãozinho? Como se fosse um pão doce mesmo, só que ele é frito. E aí uma depois... rabanada. Isso, a nossa rabanada lá é o filhoses. Tá. E aí mistura-se com canela e açúcar depois que fritou e fica aquele docinho bem gostoso, ele é bem levinho, uma massa bem gostosa mesmo. E o famoso pastel de Belém, que foi exatamente isso, né? As freiras criaram lá dentro do convento essa mistura da gema com o açúcar e o leite, que por isso é o pastel de natas, né? Porque quando você está em Belém, você pode falar pastel de Belém. Quando você está fora de Belém, é obrigatório falar pastel de natas. De natas. Então, o pastel de Belém é o mesmo pastel. É o mesmo pastel. Pastel de Belém e pastel de natas, gente, é o mesmo pastel, não tem diferença. Só que aqui no Brasil, muitas pessoas... você tem o pastel de Belém, você tem o pastel de Belém. Acha que é diferente. É diferente. Então, a gente coloca que tem pastel de Belém, porque as pessoas não conhecem a diferença. A diferença não, né? A igualdade do natas pro Belém. Pro Belém. E vamos falar desse pastel de Belém que tá aqui na minha mesa, maravilhoso aqui, gente. Eu experimentei, eu estive lá no restaurante e é totalmente diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui de casa. Olha isso, gente. Não tem como não provar isso, né? Maravilhoso. Olha, tô até derrubando aqui. Ó. Maravilhoso. Me conta que esse pastel de Belém não é igual ao que a gente vê por aí. Não. Por N motivos. Primeiro que você foi para fora lá, foi para Portugal para aprender a receita original. Na verdade... Até que foi gente lá no seu restaurante, né? Uns portugueses experimentaram. Isso, foram... Me conta essa história também. Vamos falar do seu curso primeiro, que você foi para fora para aprender. Foi. Na verdade, nós estávamos passeando em Portugal. E aí fecham-se as fronteiras por causa da Covid.
E de repente a gente tem uma ligação que um senhor que fazia pastel de Belém para o restaurante há, sei lá, 30 anos, faleceu. Nossa. E agora? O que fazer, né? O que vamos fazer se o português faleceu e a gente ficou sem o pastel de Belém? Vamos achar alguém que nos ensine a fazer o pastel de Belém, porque não é fácil. Essa tarefa você não encontra em qualquer esquina, é muito difícil. E aí um amigo de um amigo de um amigo, enfim, conseguimos achar um senhor também que trabalhou no Castelo de Sintra, sei lá, 22 anos, eu acho, alguma coisa assim. Tá, muito tempo. Muito tempo. E nos deu o curso, né? Compramos o curso dele para fazer esse pastel de Belém. Então ficamos lá uma semana e pouco fazendo só Belém, só Belém, só Belém. E aí quando eu vim conseguimos voltar para o Brasil, falei, pronto. O pastel de Belém do Dona Lucília tá garantido. Tá garantido. E é um original, sucesso. receita original. É receita original, gente, não tem nenhum trisquinho fora da receita tradicional. Eu vejo muitas receitas, muita gente ensinando na internet. Ah, faz assim, coloca creme de leite. Bom, que fica um creme meio doce. A maioria que a gente prova por aí parece aquele creme base. Isso. Não sei se chama assim, né? Eu não entendo muito de culinária, mas é um creme base. É um creme branco, né? O que acontece? Adocicado. Então, fala, põe leite condensado. Olha, se nós estamos falando de um pastel que é tradicional, da época conventual, não existia leite condensado. Então, obviamente, não vai na receita. Condensado. Então, é a receita tradicional, a receita de verdade. Aí, para ter a prova disso, de repente, chega lá no restaurante, acho que eram 6 pessoas, são portugueses, que vieram aqui para o Brasil, estavam hospedados em algum lugar e a pessoa falou, não, vai lá naquela casa, indicaram o restaurante, vai lá que lá vocês vão comer a tradicional. Aí veio eles, olha, como somos de lá, não sei se daqui também é bom quanto lá. Falei, bom, nada melhor do que vocês para me dizer. Sentaram lá, na primeira mordida eles falaram, não, é melhor, porque tá mais crocante. Olha isso, a chefe passou. Hoje eu passei no teste mesmo. Isso eu falo com o maior orgulho, que o meu pastel de Belém é o melhor pastel de Belém de São Paulo. É crocante, é fresquinho e é receita tradicional. E me fala, além desse, você criou um pastel de Belém salgado, que eu também nunca tinha visto. Isso, saiu até há pouco tempo atrás na revista Paladar. Ai, que bacana, a matéria do pastel de Belém salgado. Só que eu já tinha esse pastel de Belém salgado há uns 2 ou 4 meses antes de sair a matéria, que era a divisão de águas, né, lá em Portugal. Mais ou menos assim, é complicadinho, né? Porque divide bem opiniões. Pastel de Belém não pode ser salgado. O que é tradicional? É tradicional, o doce, aí né? tudo que mexe, né? Aí fala, não, então isso não é pastel de Belém, mas é pastel de Belém salgado de bacalhau. Por quê? Porque o chefe se tornou diabético e ele ama o pastel de Belém. E eu precisava criar alguma coisa, uma receita que trouxesse, né, que ele pudesse comer essa massinha crocante. Por isso que eu falei, não, vou fazer de bacalhau então. E aí foi onde eu criei o pastel de Belém salgado de bacalhau. E que é um sucesso também. É um sucesso também. Não... Chama o pessoal para ir lá na casa. Infelizmente a gente não tem mais tempo, mas já te convido para um outro bate-papo. Vamos falar de um alimento específico, uma culinária específica, um prato específico no próximo programa. Chama o pessoal para conhecer o restaurante. Entrar lá no Instagram. Olha, o Instagram nosso é Dona Lucília Gastronomia. Tem o YouTube também, Dona Lucília Gastronomia. Convido vocês para vir na Rua Santo Amaro, 382, de segunda a sábado, das 10h30 às 5h30 da tarde, a provar a nossa culinária e a saborear os nossos pratos, que eu garanto. Obrigada pela presença. Muito obrigada pelo por convite. Ter vindo. Que isso, muito obrigada. Um beijo, gente. Até o próximo programa. Tchau. Você assistiu o programa Moca Show, um oferecimento São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento.